Olá, irresistíveis! Chegamos ao penúltimo capítulo de Josué. Amanhã a gente vai terminar. E aqui nós encontramos o líder já idoso chamando os líderes de Israel para uma mensagem final, que é o seu discurso de despedida. Aí Josué relembra seu povo sobre tudo que Deus havia feito por eles. Reflete sobre a fidelidade do Senhor em cumprir todas as promessas e exorta o povo a permanecer firme na aliança com o Eterno. E aí eu te convido a ler esse capítulo comigo, para a gente poder refletir juntos sobre as direções deixadas aqui, tanto para aquele tempo quanto para os nossos dias atuais. Você vai ver. Bora? Então eu vou pedir para você deixar o seu like e ao final eu vou te lembrar de você compartilhar com pelo menos uma pessoa que você ama, porque pode ser uma chave importante para que seja virada na vida dessa pessoa e que ela não se vá antes de conhecer ao Senhor. Pensa nisso porque vai valer a pena, eu te garanto, tá bom? Vamos lá? Então a gente vai começar, vamos ler nessa Bíblia aqui, ó, a Nova Bíblia Viva, com a linguagem bem acessível. Pegue a sua Bíblia, não importa qual seja, para acompanhar nossa leitura de Josué 23. E amanhã a gente vai ler o último capítulo, exatamente, o último capítulo, 24, e vamos iniciar o livro de Juízes. É isso aí. Então vamos lá. Ui, fechou tudo aqui para mim agora, perdão. Capítulo 23 de Josué. Muito tempo depois, havendo o Senhor dado sucesso ao povo de Israel contra os seus inimigos, dado descanso contra todos os inimigos ao seu redor, e sendo Josué já bastante idoso, este convocou todo Israel, os seus líderes, os chefes, os juízes e os oficiais, e falou a eles: estou velho, e vocês viram tudo que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações por amor a vocês. Foi o Senhor mesmo que lutou contra os inimigos de vocês. Eu reparti entre vocês por sorteio as terras das nações que ainda não foram conquistadas, como também as terras das nações que já destruímos entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, a oeste. Pois o Senhor, o seu Deus, expulsará todos esses povos da presença de vocês, e vocês viverão lá, como Ele prometeu. Mas tenham cuidado para seguir todas as instruções escritas no livro da lei de Moisés. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Cuidado! Não se misturem com essas nações que ainda restam no meio de vocês. Não mencionem os nomes dos falsos deuses, nem jurem pelos seus nomes, nem façam aliança com eles. Continue seguindo de perto somente o Senhor, o seu Deus, como vocês têm feito até hoje. O Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas, e ninguém pôde resistir a vocês até hoje. Me perdi, tá aqui, achei. Um só de vocês basta para pôr em fuga 1000 inimigos, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês, como prometeu. Portanto, esforcem-se para continuar amando com zelo o Senhor, o seu Deus. Se, porém, vocês de alguma maneira se desviarem, se associarem com os sobreviventes destas nações pagãs que ficaram entre vocês e se casarem com eles, fiquem sabendo com toda certeza que o Senhor, o seu Deus, não mais expulsará essas nações da presença de vocês. Em vez disso, elas serão armadilha e laço para vocês. Chicote em suas costas e espinhos nos olhos de vocês, até que vocês desapareçam desta boa terra que receberam do Senhor, o seu Deus. Como a palavra do Senhor é profética, é incrível, né? Logo, vou seguir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem muito bem, de coração e de alma, que as promessas do Senhor, o seu Deus, foram todas cumpridas. Todas as coisas boas que Ele prometeu já são uma realidade e nada falta. Mas tão certo como as promessas que o Senhor, o seu Deus, se cumpriram,
Ele também fará cumprir as ameaças que fez no caso de desobedecerem, até eliminá-los da boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Se quebrarem a aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês e passarem a servir e adorar a outros deuses, a ira do Senhor se acenderá contra vocês e vocês logo serão destruídos da boa terra que ele deu a vocês. Uau! Pois é. Neste capítulo, o que a gente leu? Josué, já idoso, reuniu a liderança, fez um discurso e começou destacando que foi Deus quem lutou, foi Deus quem deu a vitória contra os inimigos na Terra Prometida. Ele lembrou ao povo que todas as promessas que o Senhor fez ao longo da história foram fielmente cumpridas, incluindo a conquista e a posse da Terra Prometida onde eles estavam. E que hoje muitas pessoas não acreditam que essa terra foi prometida para eles por Deus. E acham que aquilo ali, os judeus nunca estiveram ali antes, a não ser em 1948, que era tudo Palestina. E Josué exalta o poder de Deus, que derrubou nações de pessoas muito mais fortes e deu para o povo de Israel. Né? E aí ele pede para o povo obedecer à lei de Deus, como foi dada a Moisés, para eles não se misturarem aos povos pagãos que ainda residiam naquela terra, apesar de Deus ter mandado retirar todo mundo. Para que eles evitassem os ídolos, as práticas, que não fizessem aliança com esses povos, para amarem ao Senhor de todo o coração, porque a fidelidade deles é que ia garantir as bênçãos dadas por Deus, a continuidade dessas bênçãos. E ainda alertou que se esse povo abandonasse esse Deus e voltasse para outros deuses, as mesmas promessas de bênção poderiam se tornar maldições. Né? Porque Deus é fiel, tanto para cumprir as suas promessas, quanto para trazer juízo se houver desobediência. Ele deixou tudo muito claro, e esse é o caráter do nosso Deus. E aí eu te pergunto, que lições a gente pode extrair daqui, deste capítulo hoje, para a gente aplicar de forma prática na nossa vida hoje? Pensa. Primeiro, de cara, eu acho que olhar para as obras de Deus vai fortalecer a nossa fé no presente agora e para o futuro também. A gente deve relembrar as nossas experiências com Deus, né? Assim como Josué estava lembrando das vitórias conquistadas. A gente também deve fugir de alianças perigosas. Porque assim como Josué advertiu o relacionamento com os povos pagãos, a gente devemos ter muito cuidado com as influências que querem nos afastar de Deus, principalmente agora. Muita atenção, muito cuidado com os inúmeros vídeos que estão rodando no YouTube. Fuja de tudo que não está escrito aqui na Bíblia, que não é verdadeiro. Mesmo que seja muito atrativo, fica esse alerta para você, tá? Outra coisa, a obediência é chave para as bênçãos duradouras, entendeu? E se a gente ignorar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para a gente, a responsabilidade é nossa. A gente que escolhe a bênção ou a maldição. Depois não adianta chorar e ficar, ai Deus, né? E aí, vamos refletir? De que forma você lembra as promessas de Deus que já foram cumpridas na sua vida? Isso fortalece a sua confiança nele? Existem influências ou relacionamentos na sua vida que podem te afastar de Deus? Isso é super importante. Anota. Como é que você pode se proteger da idolatria moderna e da mistura espiritual que vem assim, bem acontecendo, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, não faz mal? Pensa nisso.
né? De que maneira na sua vida reflete o amor a Deus na sua vida e no seu compromisso? Reflita, anote. Esses insights são muito importantes e você pode gerar um livro com isso. Estou te falando. Vamos agora conversar com Deus? Ai, Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por tua fidelidade, porque quando a gente acompanha todas essas histórias que aconteceram no passado, isso nos traz força, nos traz confiança para a gente enfrentar o presente com fé e obediência, para a gente ter um futuro na tua presença. Como a gente aprende, Pai, em cada capítulo. Hoje nós vimos que o maior perigo para o povo de Deus não estava fora, mas dentro. Com a tentação de abandonar as suas instruções, seja por comodismo, seja por distração. E isso acontece da mesma forma com a gente, Pai. Obrigada por nos fazer entender que amar ao Senhor nos protege dos erros que podem nos afastar de Ti. Obrigada, Pai. Nós te amamos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, amados. Então, deixa seu like e compartilha. Compartilhe sim, de verdade. Com uma pessoa que você ama, com uma pessoa que não conhece a palavra, com uma pessoa que ainda não conhece Jesus. Porque, quem sabe, ela se interessa, começa a ler, busca saber mais. A gente tem que fazer o ID do Senhor. Levar esse evangelho a toda criatura, em todos os lugares que a gente puder. Tá bom? Um beijo no seu coração, uma semana abençoada. Amanhã a gente termina o livro de Josué e inicia Juízes. Vamos em frente que a gente tem muito para aprender, muita coisa para entender, muita coisa para aplicar na nossa vida. Não acho que porque o livro é antigo, a gente está lendo ainda... Antigo Testamento, o que eu vou aproveitar do Antigo Testamento? Você não tem ideia. A palavra do Senhor é viva, é a mesma ontem, hoje, para sempre. E Ele não deixou isso aqui por acaso para a gente. Não é apenas um livro histórico que aconteceu há milhares de anos atrás. Não, não é. Em cada momento, Deus nos ensina alguma coisa que tem relação perfeita com o que a gente está passando, com o que a gente precisa saber. Então, presta muita atenção em todos esses detalhes. Beijo, amanhã tem mais. Tchau, fui.